Nós estamos recebendo agora nos estúdios a deputada Janaína Riva, ela que está fazendo mais um tour, vamos dizer assim, de ouvir o cidadão, de conversar com as pessoas, como aconteceu no norte do estado, agora na região sudoeste. Deputada, é um prazer tê-la aqui pela primeira vez. Fala para nós do objetivo principal dessa visita ao Vale do Guaporé. Bom, eu que agradeço, Toninho, a oportunidade, a você e ao espaço que sempre me abre aqui para poder estar participando. E é claro que o Jana na Estrada é um programa que nós desenvolvemos dentro do gabinete e que ele surgiu para poder ter uma participação do parlamentar na base, realmente, você ouvir da população quais são as necessidades de cada município. Às vezes o deputado fica na Assembleia Legislativa, ele acaba ficando muito isolado e alheio a tudo que acontece na sua base. E quando vai um vereador ou quando vai um prefeito e ele te passa as necessidades do município, fica uma coisa muito fria e muito diferente do que quando o deputado está na base. Então, quando você vem até a base, você acompanha de perto como está a situação da saúde, como estão as estradas. Então, quer dizer, hoje já em Pontes e Lacerda, eu já ouvi algumas reclamações acerca da Estrada do Matão, por exemplo, que me fizeram algumas cobranças, querem que ajude com investimentos. Então, essa presença efetiva do parlamentar é importante por isso, para que eu chegue na Assembleia Legislativa com as demandas do interior que não precisam serem levadas até mim. Eu vejo com meus próprios olhos, eu acompanho, eu fotografo, eu faço matérias, até para que o Estado inteiro acompanhe também como anda cada município e cada região. Agora, deputada, a senhora citou a Estrada do Matão, é um assunto que já virou praticamente uma novela aqui na nossa região. Sabe por quê? Desde quando o governador Pedro Táxi era senador, ele já prometia recursos para a Estrada do Matão. Há um ano atrás, há mais de um ano, o governo esteve aqui em Pontes de Lacerda e prometeu aos produtores que iria pavimentar a Estrada do Matão. Depois mudou para apenas 5 quilômetros. Mesmo assim, não saiu da conversa e do papel. O que é possível fazer para com que esses recursos cheguem à nossa região? Esse é justamente o papel do parlamentar. O parlamentar, quando ele vem até a base, ele ouve uma reclamação como essa, e eu vou conversar daqui a pouquinho com o presidente, que está por dentro de tudo que aconteceu nessa questão da discussão acerca da estrada. Eu vou chegar na Assembleia Legislativa e eu vou fazer essa cobrança ao governador da tribuna da Assembleia. E vou levar o que a população e qual é o sentimento da população de Pontes e Lacerda com relação a isso. Não é só aqui em Pontes e Lacerda que o governo vem fazendo promessas e que muitas vezes não cumpre e depois deixa a desejar, e a população acaba me procurando. Por ser uma deputada de oposição, eu acabo levando essa reclamação. E do que isso resolve? Quando eu estive, por exemplo, em Colíder, acompanhando a situação do hospital regional, logo que eu fiz aquela matéria do hospital de Colíder, ela teve mais de 200 mil visualizações. Isso só pelo Facebook, fora, lógico, WhatsApp e etc. E depois, Toninho, fez com que o governo tivesse que realmente mexer a sua cadeira, e acabou que numa dívida de 2,5 milhões, o governo acabou quitando 1,5 milhão. Resolveu o problema por completo? Não resolveu. Mas amenizou muito a situação do município, porque imaginem um município pequeno, como é o caso de Colíder, como é o caso de Pontes e Lacerda, você com um débito desse enorme nas ruas, gera na cidade uma instabilidade, uma insegurança e o fechamento de vários comércios. Então, a Estrada do Matão, eu vou fazer a cobrança dela lá na Assembleia e vou fazer um requerimento exigindo do governo do Estado informações acerca do processo, já que, segundo informações, já está na Cinfra, o porquê de que ainda não foi concluído ou sequer teve uma iniciativa do governo do Estado para que a obra fosse iniciada e finalizada com a celeridade que pede, afinal de contas, já é uma promessa muito antiga. Agora, deputada, eu citei no começo aqui a situação também do nosso Hospital Vale do Guaporé. A dificuldade não é diferente de outras regiões do Estado, sempre com alguns atrasos em torno de 45 dias, 60 e até 90 dias de atrasos. Isso tem acontecido desde o início do ano. O que está acontecendo na saúde? O que está acontecendo na saúde, Toninho, é o que está acontecendo no Estado como um todo. O Estado vem lidando com uma dificuldade de gestão que é muito grande. O Estado de Mato Grosso, ele não estava, na verdade, preparado para uma pessoa como o governador Pedro Táxi, que era totalmente inexperiente, assumir um cargo de governo do Estado. Hoje, ele enfrenta várias dificuldades, inclusive a Assembleia tem feito de tudo para ajudar, devolvendo o recurso da Assembleia Legislativa. Ele segurou todo o repasse do 10º dos poderes,
deveres e mesmo assim não consegue andar de acordo com cumprindo aí suas obrigações com relação à saúde, com relação à educação. Só que a saúde ela tem um agravante, porque a saúde ela não espera. Então, qual que é a dificuldade hoje? O governo investe na saúde o mínimo exigido pela lei. E você sabe que dentro dos municípios, os municípios estão investindo de 20% a 30% em saúde, quando o obrigatório é 12%. E o governo do estado, na contramão, investe de 9% a 10% e até o final do ano se preocupa em quitar esse restante, que a obrigação é cumprir nos 12 meses durante o ano, com esse repasse constitucional de 12%. Só que enquanto essa demora em repasse, ele vai passando só 9%, ele vai acumulando uma dívida, e nessa questão de acumular dívida, deixa de ter atendimento, por exemplo, pediátrico, e aí deixa de nascer bebês, aí é uma especialidade que se vai. Então, o Estado não consegue mais esperar. O que o governo precisava fazer era pegar o Estado de Mato Grosso e, de fato, ser transparente, como o governador prometeu que seria, e passar à população qual é, de fato, a situação do Estado. Porque o que nós ouvimos falar é que o Estado tem arrecadações recordes, como teve em dezembro, uma arrecadação de mais de 2 bilhões de reais no mês de dezembro. Foi a maior arrecadação da história do Estado de Mato Grosso. Em abril, nós tivemos a segunda maior arrecadação da história do Estado, que foi 1 bilhão e 600 mil. E acontece que o governo não dá satisfação de para onde está indo esse dinheiro, que, ao meu ver, está sendo gasto com folha de pagamento de servidores públicos, em sua grande parte comissionado no governo do Estado. Tem muito servidor comissionado. Em comparação à gestão passada do ex-governador Silval Barbosa, o número é 3 vezes maior de servidores comissionados. E aí, quando você para analisar, por exemplo, investimentos, o governo concentra investimentos em determinadas regiões, e eu tenho falado muito sobre isso na Assembleia Legislativa, com finalidade eleitoreira, porque nós estamos em um período que é importante o asfalto. É muito importante, Toninho. Infraestrutura é extremamente importante para Mato Grosso. Saúde. Mas acontece que a saúde e a educação são necessidades básicas e direitos constitucionais do cidadão. Então, o governo tinha que parar, analisar no que ele está em débito com a saúde, principalmente, e só depois de quitado esse débito com a saúde, se falar em novos investimentos. Para você ter uma ideia, na região norte do estado, que é a minha região, que é a região de Juara, houve um investimento do governo do estado, um lançamento de um pacote de mais de 120 milhões. Mato Grosso não tem condição de fazer esse investimento. Está na hora de nós sermos realistas, colocarmos o pé no chão e lidarmos com a situação de frente. Tem pessoas morrendo em fila de espera, morrendo por falta de medicamento, e o governo insiste em fazer essa política que antes o governador Pedro Táxi criticava tanto, que é a política de companheirismo para beneficiar A ou B em detrimento do restante do estado. Agora, deputada, eu acabei de ser informado quanto à Santa Casa. Sábado agora completam-se 60 dias de atraso. Se não pagar até dia 10, vão completar 60 dias, 2 meses sem repasse. E aí, o que a senhora pode fazer, principalmente na tribuna da Assembleia, próxima segunda-feira? Essa é exatamente a importância da visita aqui hoje. Então, eu levo todas essas informações e eu vou fazer requerimentos com o governo do estado do porquê desse atraso e vou colocar na tribuna da Assembleia Legislativa. Eu tenho uma sessão na quarta-feira e vou levar todas as reivindicações da região e colocar, inclusive, essa insatisfação que os cidadãos de Mato Grosso estão, e a rejeição do governo só vem aumentando, e eu tenho dito todos os dias na tribuna, Toninho. Isso se deve ao caos na saúde hoje no estado de Mato Grosso. Os hospitais regionais, os hospitais que são mantidos pelo Estado, as entidades que são mantidas pelo Estado, todas estão em dificuldade financeira. Só que a criança que está com um problema de saúde, ela não espera. Aquele adulto, aquele idoso que está precisando de uma medicação, ele não espera. Então, eu vou fazer essa cobrança do governador do Estado e, mais uma vez, vou publicar em todas as minhas redes sociais para que tenham noção do problema que é e do quanto isso traz, porque não tem preço, uma vida não tem preço, é muito diferente. E você vê tanta propaganda de governo falando de concurso público, falando de investimento, de o governo adquirindo aí pacotes de segurança e etc. E você não vê o governo se preocupar com o que de fato importa, que são os seres humanos de Mato Grosso. Você sabe, Toninho, que as grandes obras elas desmancham, elas esmorecem, mas os grandes seres humanos são o que ficam. Então, enquanto o governo não tiver essa sensibilidade com o seu povo, o estado de Mato Grosso, infelizmente, está fadado ao fracasso.
Deputada, antes da gente concluir aqui, eu gostaria que a senhora nos falasse também dessa luta, dessa batalha no que diz respeito aos direitos dos servidores, já que esta semana a gente viu até posicionamento da senhora no que diz respeito a um posicionamento do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no que diz respeito a um posicionamento favorável ao governo nessa briga do RGA. Eu fiquei extremamente espantada com a atitude do Procurador-Geral da República, que seria o mais importante dos cargos do Ministério Público do nosso país, em ver ele se manifestando contra os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, especificadamente, em detrimento aí de tantos outros estados, com muito maior relevância em número, inclusive, de população, sabendo eu da amizade que ele tem com o governador Pedro Taques, porque, inclusive, na campanha do governador Pedro Taques, o Rodrigo Janot veio até o estado de Mato Grosso para falar mal dos outros candidatos a governador do estado, praticamente fez campanha eleitoral para o governador, e agora ele vem e dá uma manifestação contrária aos servidores públicos de Mato Grosso, sem sequer que ele tenha sido, vamos dizer assim, ele tenha sido convidado a participar dessa discussão. Ele não foi provocado pelo STF, ele não foi provocado pelo Estado de Mato Grosso e deu um parecer contrário aos servidores do Estado. Mas isso nós já entramos, inclusive, com uma ação. Eu cedi o meu advogado aos servidores públicos da saúde e o meu advogado de Brasília vai cuidar agora dessa ação do RGA e com esse cunho mesmo social, sem que haja um retorno específico dos servidores, mas para mostrar a essas pessoas que se acham que estão acima da lei, que a Constituição está aí para ser cumprida. E os servidores públicos, assim como qualquer outro servidor, estão passando por um momento de extrema dificuldade, principalmente os professores. Os preços estão subindo, a inflação no nosso país aumentou muito, e essa correção é uma correção, não é um aumento, é um reajuste. É aquilo que o servidor deixa de ganhar com as perdas inflacionárias. Então, quer dizer, é uma coisa justa, e que desde o início, quando eu abracei, Toninho, eu sabia que teria um impacto no Estado muito grande. E teve, e houve. Tanto é que hoje eu só tenho essa dimensão como deputada estadual graças a essa defesa que eu fiz dos servidores, que muitos diziam para mim que não valia a pena, mas que hoje, cada município que eu vou, eu tenho reconhecimento dos servidores públicos de que foi um trabalho que valeu a pena. Inclusive, aqui em Pontes de Lacerda também teve o deputado Van Clay, que também votou junto comigo, mesmo sendo um deputado de oposição, porque tinha o mesmo entendimento. De oposição, né? É verdade, de oposição a mim, na verdade, né? Mas de situação ao governo, mas que tinha esse mesmo entendimento de que o servidor público tinha esse direito constitucional e que agora nós estamos lutando na justiça para que os servidores de Mato Grosso venham a obter êxito. Deputado, eu quero agradecer e desejar que essa visita, que seja em São Domingos, bem como em toda a região, seja um grande sucesso, mas que a senhora realmente leve até a Assembleia, até o governo, a carência dessa região, que recebeu uma promessa de que teria um tratamento diferenciado das demais. Algo que nós não temos visto ainda, mas aguardamos. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Toninho, a você, agradeço mais uma vez pela oportunidade e dizer a você que conte comigo na Assembleia Legislativa para defender os interesses da população do Estado de Mato Grosso como um todo. Eu tenho sido muito imparcial e eu não deixo um minuto sequer de colocar naquela tribuna a voz seja de um cidadão de Mato Grosso que se sinta prejudicado pela falta de gestão ou desamparado pelo governo. Muito obrigada.